Boa noite, meus filhos. Estamos todos nós aqui. Hoje, dia 17 de março de 2022, na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje nós recebemos a nossa irmã, nossa querida companheira, Denise Pupato, trabalhadora do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, na Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que vai nos dar essa oportunidade de ouvi-la, ouvir suas reflexões. E nós estamos todos felizes, muito felizes por essa querida amiga estar conosco nessa noite. Companheira de muitos anos de trabalho, né, doutrinário. É sempre bom a gente se reencontrar, saber das novidades, como estão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nós vamos iniciar a nossa reunião, mas antes de iniciar, eu vou pedir para a nossa companheira Denise Fernandes, não a Denise Pupato, fazer a leitura do preparo e a prece. E depois eu passo a palavra à Denise, porque a Denise hoje vai fazer a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, a nossa companheira Denise terá até 8h35 para fazer as suas reflexões. Agora eu passo a palavra a Denise Fernandes e logo depois a Denise Pupato já pode entrar direto para começar o seu estudo, tá bom? Boa noite, Rose. Nós estamos fazendo a leitura do livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição caiu no número 3, no mundo afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se condicione ao nosso modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é um mostruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópia. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos.
uma bênção. Pai amado, que esse amor que envolve a todos nós possa fluir de nós para todos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de vida em que aqui estamos juntos, reunidos, para refletirmos, para ouvirmos, para absorvermos esses ensinamentos que hoje nos serão trazidos. Que nosso Senhor Mestre Jesus esteja ao nosso lado, nos iluminando, amparando e guiando. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Pai amado. Obrigado, queridos amigos espirituais. Estejam conosco hoje e sempre. Que seja feita a vontade do nosso Pai. Assim seja, Pai. Denise, a palavra está com você. Pode ligar seu microfone. É um prazer estar junto de amigos queridos, revendo alguns que a gente não vê há tanto tempo, né? Até presencialmente, até online, né? A gente está nessa oportunidade que nos foi dada até pela pandemia, né? De nos conectarmos, apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado. Se nós pudermos encontrar alguns benefícios, esse é um deles, né? De nos conectarmos. A pandemia nos trouxe isso. E é uma alegria estarmos aqui juntos, podermos falar de amor, podermos falar dos ensinamentos do Mestre. E nesse capítulo de hoje, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, é bem interessante essa colocação, que eu acho que vai nos levando para um caminho que todos nós aqui já conhecemos essa passagem, né? Estou vendo o rostinho de todo mundo aqui conhecido, todo mundo aqui está cansado de ver. Eu tentei trazer coisas para que nós possamos refletir dentro do que Kardec nos trouxe e dentro do que Jesus deixou de ensinamento, com toda essa inteligência dele, que foi estudada, inclusive, por um ateu, Augusto Cury, foi estudar a inteligência de Jesus e se surpreendeu e se contagiou com o ensinamento que ele trouxe, e ele dá o seu depoimento dizendo que ninguém que estude a inteligência do homem Jesus consegue sair sem deixar esse lastro de espiritualidade que ele deixou, né? Então, nesse capítulo que fala sobre a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, fala da história de Jesus com Zaqueu. Zaqueu, aquele que todos nós sabemos que foi buscar Jesus, mas não era bem visto, e se sentia um homem não capacitado para isso, inclusive na sua estatura, que é contado por Lucas, se eu não me engano. E ele sobe numa árvore, porque ele se vê de baixa estatura no meio da multidão, ele não ia ser visto. E Jesus sabe sempre do servidor que está pronto para o trabalho, né? Aquele que está preparado, ele conhece o centro das nossas atenções. E Jesus chama Zaqueu. Essa baixa estatura, penso eu, que é um relato de Jesus nos convocando à estatura moral. Então, numa mesma encarnação, um homem que era de impostos, que não era bem visto, ligado ao dinheiro, aos bens materiais, recebe Jesus em sua casa. E nós? Será que nós estaríamos hoje, com todo o estudo que nós já fazemos, as leituras, que já começou a leitura dizendo para que a gente ame sem exigência, para que a gente tenha algo até que rima com exigência, paciência.
E nós estamos vivendo um momento, eu acho que de um tempo para cá, nós aqui seremos unânimes em dizer que a gente vive momentos de intensa batalha, batalhas morais importantes no mundo todo. Particularmente aqui no nosso país, muitas batalhas. E as nossas batalhas internas. Porque o mundo, ele é reflexo daquilo que somos cada um de nós. A gente não tem mais a ilusão de achar que a gente está no lugar errado. Ah, nossa, tão boazinha. Uma pessoa tão estudiosa. Gente, eu devia estar em outro lugar. Eu caí aqui de paraquedas. Se for com relação à família, se for com relação ao país, se for com relação ao teu estado. Aí Kardec pedagogicamente fala do mal rico, dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, que é o nosso item, desigualdade das riquezas. Então, nesse item aqui, ele já começa dizendo: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. E aí, o capítulo, o item 7 é um item extenso, eu não vou me prender a ele. Eu quero que a gente faça algumas reflexões com relação a isso. Ele diz aqui assim: o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento, quando ele fala do jovem que ele convoca a desfazer dos seus bens, né? E aí, a minha primeira reflexão foi: Jesus estava falando somente da riqueza, do dinheiro? Será que nós entendemos por riqueza? O que nós entendemos por riqueza? Com certeza, a riqueza e a pobreza são duas provas muito difíceis, não temos dúvida. E o Livro dos Espíritos, na questão 815, nos responde a isso. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? O da desgraça ou da riqueza? Nós já conhecemos essa questão. Eu vou ler a resposta que todo mundo já sabe, né? São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. E nós facilmente condenamos aqueles que têm muito em detrimento daqueles que não têm nada. Uma vez o Marcos, lá do Eurípides, contou uma história de que eles davam bolsas, como todas as casas espíritas costumam fazer, aos assistidos, mas tinha uma pessoa que nunca ia lá receber a bolsa. Essa bolsa era sempre levada para ela. E aí descobriu-se que essa mulher era uma mulher muito imponente, uma mulher muito orgulhosa. Ela teve um alto cargo numa outra encarnação, uma posição muito elevada numa outra encarnação, e ela não aceitava a condição dela de ter que receber o que lhe faltava. Então, o orgulho, os valores morais que são necessários são do espírito e não da condição que nós nos encontramos. Essa condição de maior riqueza ou de maior pobreza vai nos elevar a um patamar maior, melhor, de acordo com aquilo que nós construirmos com ela, certamente. Mas aí eu volto a pensar com vocês aqui, mas será que é só da riqueza material que Jesus falava? Mas essa é importante mesmo, né? Aí eu trouxe para vocês uma história
porque eu sem história eu não sou ninguém, gente, de um livro chamado Um Caminho com o Coração, que é esse livro aqui. É um dos livros mais bonitos que eu já li. Infelizmente, esse daqui está fora de edição. Você encontra na estante virtual por um preço assim absurdo. O meu é bem antigo. Ele é Jack Kornfield, o autor, é um monge estudioso das relações humanas, da meditação. E ele diz que viver um caminho com o coração significa viver do modo que nos é mostrado em uma meditação específica aqui da bondade, que permite que o sabor da bondade impregne a nossa vida. Quando damos atenção plena aos nossos atos, quando expressamos nosso amor e vemos a preciosidade da vida, a bondade cresce em nós. Então, ele já nos dá uma dica. Qual é o pré-requisito para a bondade externar em nós? Atenção plena. O que é atenção plena? Hoje está super na moda aí, os estudiosos da psicologia e a saúde mental de modo geral, psiquiatria, do chamado mindfulness, que numa tradução mais próxima do que é possível aí da palavra, atenção plena. É nós estarmos atentos. Tem um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Ele morreu no final de dezembro. Essa morte é bem atualzinha. Ele morreu no final de dezembro. Mas ele deixou uma literatura belíssima. Já li alguns. A Paz é Cada Passo. E esse trecho é desse livro. Viver o Agora. Ele tem vários livros e ele fala muito sobre meditação. E ele conta que eles meditavam, né, lá no monastério deles, numa aldeia no Vietnã, quando eles receberam a notícia de que aldeias próximas estavam sendo bombardeadas. E aí eles foram pedir ajuda para todos aqueles que estavam lá. E eles, conversando, estavam em dúvida se eles continuavam ajudando, meditando por aquelas pessoas que sofriam, ou se eles saíam. E aí ele diz no livro que ele fez as duas coisas. Eles fizeram, ele decidiu, junto com os outros, fazerem as duas coisas. Sair e meditar. Sair em atenção plena. Ele disse que não existe ação sem atenção. Vocês já pararam para pensar nisso? Será que a gente faz alguma coisa bem feita se a gente não tiver atenção? Então, se eu vou atender alguma pessoa, se eu vou fazer um atendimento fraterno, se eu não tiver atenção no que ela está dizendo, atenção plena, se eu estiver sentada aqui falando com uma pessoa que está em sofrimento, mas a minha cabeça estiver lá na minha casa, no que eu vou fazer quando eu chegar em casa, parte do que ela está falando eu já vou perder. Isso é atenção plena. Não é nada mais do que eu estar no momento agora. Isso, para a gente, é um grande desafio na atualidade. Porque as crianças, elas já estão autorizadas a pegarem um celular e mexer no celular e sabem mexer melhor do que a gente. Eles têm inteligência suficiente para isso. Entra em conexão com qualquer pessoa. Eu hoje estou em Petrópolis, gente. Um lugar que eu adoro, por sinal. Vira e mexe, eu estou aí. Pertinho de vocês. Vou na Rua Tereza, tomo um café numa padaria ali perto. E quando eu vou em atenção mesmo, porque eu gosto do lugar. Então eu vou curtindo. Assim como eu curto a praia quando eu vou. Então, não vale a ação sem a atenção. Priorizar a nossa visão do que está acontecendo. Eu preciso
estar consciente do que está acontecendo para que a minha ação seja uma ação bem direcionada. Porque senão eu não sei selecionar aquilo que é importante daquilo que é desnecessário na minha ação. Vocês aí viveram momentos, assim, de filme de terror. A gente que estava de longe assistindo, era aqueles filmes que eu não gosto de assistir. Aqueles filmes de tempestade que vão carregando, de ficção científica, né? E vocês tiveram que ter esse discernimento de ver o que precisavam para agir na direção daqueles que pediam ajuda. Então é preciso sentir, ter essa sensibilidade, essa bondade que Jack Cornfield nos convoca a ter para podermos agir no mundo. Ele diz, Jack Cornfield diz, nesse livro aqui, que na prática espiritual existem somente duas coisas. Você senta para meditar e varre o jardim. Não importa o tamanho do jardim. Então, se você senta para orar, para meditar, para trabalhar a sua intuição, a sua mediunidade, seja onde for, na igreja, no centro, no templo, você vai fazer isso com essa atenção e você varre o jardim, que é justamente olhar para esse exterior, para o outro, para o mundo, e se colocar em ação. Inclusive, Thich Nhat Hanh, eu gosto muito da metáfora que ele faz do mundo interno e do mundo externo, e quando ele diz que nós precisamos prestar atenção nas sementes que nós estamos plantando em nossos corações. Essas sementes que brotam, essas sementes que são cuidadas por cada um de nós, o que essas sementes representam? Representam que o que eu estou plantando no meu coração será plantado no mundo. Não tem outra alternativa. Eu só falo, né? A gente costuma repetir isso, a boca fala do que está cheio o coração. Então não adianta eu reclamar do mundo, porque esse mundo externo representa parte de mim, do que eu tenho plantado. Eu sou corresponsável. Então ele diz que é preciso que a gente sente e varra o jardim. Olha que bacana, né? Eu preciso entrar em contato comigo, eu preciso limpar esse meu jardim interno para poder entrar em contato com esse jardim externo. Aí a história que eu vou contar para vocês, ele continua assim, ó, nesse capítulo. Em meio à tensão e à complexidade das nossas vidas, talvez esqueçamos nossas intenções mais profundas. Vejam bem, gente, ele não está aqui falando de espiritismo, não, mas a gente não pode trazer isso para nosso conhecimento. Quais são as nossas intenções mais profundas? Eu trago em mim um referencial de quem eu fui em outras vidas, de quem eu sou como espírito e do que eu posso fazer nesse momento enquanto eu estou, por exemplo, Denise. Quais são as minhas intenções mais profundas? Eu entro em contato com elas? Não é fácil não, tá? Então, ele diz que nós temos que perguntar continuamente ao nosso coração: o que significa viver essa bondade? O caminho, o modo como escolhemos para viver a nossa vida está me levando a isso? Isso é atenção plena. Mas o que isso tem a ver, Denise, com o tema riqueza? Vou chegar lá, nós vamos pensar juntos. Ele continua aqui. Ele faz alguns questionamentos. Quando as pessoas chegam ao fim da vida e olham para trás, as perguntas que elas geralmente fazem não são: quanto tenho na minha conta corrente? Quantos livros escrevi? O que construí?
Isso vai importar? Hoje eu ouvi de um colega no grupo de estudo que a gente tem, que ele está atendendo uma pessoa de 88 anos, que ela é pianista, que ela tem uma sensibilidade musical muito grande, porque ela estudou piano durante muitos anos, não tem marido, nunca teve filhos, ela tem uma vida agora solitária, e ela quer dar sentido à vida dela aos 88 anos. Olha que bacana. Ela chegou ao final da vida dela, não importa, ela mora no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, mas não importa isso para ela, não é isso que está contando nesse momento. Ela já descobriu isso, ela agora quer descobrir qual o sentido da vida dela. E as perguntas que o Cornfield faz é: eu amei plenamente? Vivi plenamente? Aprendi a me desapegar? Ah, agora a gente está começando a chegar lá no tema. Riqueza tem a ver a desapego? Tem. Mas quais são as nossas riquezas? Será que eu preciso me desapegar só do que é material? Aí quando eu desencarnar, eu vou estar grudada no cangote de um lá em casa, porque eu também não aprendi a me desapegar. Eu achei que eu amei, mas eu não amei que nem Jack Cornfield fala, amei plenamente. Amar plenamente é amar como Joana fala. Outros autores também, né? Mas amar sem amarras, sem condição, nossa, como isso é trabalhoso para nós ainda, né? E é dessa maneira que nós começamos a aprender a trabalhar o desapego. E são perguntas simples que ele diz que agem no âmago da vida espiritual. Quando consideramos o ato de amar bem e de viver plenamente, podemos ver o modo como nossos apegos e medos nos limitaram e podemos ver abrirem-se muitas oportunidades para os nossos corações. Olha que bonito, né? Quando a gente começa a perceber que eu preciso dar um sentido a tudo que acontece na minha vida, ele diz que o desapego é o tema central na prática espiritual, à medida que vemos a preciosidade e a brevidade da vida. É um exercício imprescindível, porque a morte é inexorável. Não tem jeito. Aí ele diz que amar plenamente e viver bem exige de nós o reconhecimento final de que não temos nem possuímos coisa alguma, tá bom para vocês? Nem a casa, nem o carro, nem as pessoas que amamos, nem sequer o próprio corpo. A alegria e a sabedoria espirituais não vêm através da posse, mas sim através da nossa capacidade de abertura, de amor mais pleno, de mudança e liberdade na vida. A gente vai se libertando das coisas, né? Quantas pessoas estão tentando entender ainda hoje a representação de ter perdido tudo? Eu fiquei pensando, né? Qual o melhor lugar quando você está cansado? Qual o lugar que você quer depois de um dia de trabalho? Você pode dormir no melhor hotel, mas quando dá um tempo você fala assim: eu quero a minha cama. Eu quero o meu travesseiro. E essas pessoas perderam, né? Perderam tudo. Nós todos vamos perder tudo isso. De uma maneira ou de outra vamos perder. Não desta maneira, que é uma maneira de ser arrancado da tua raiz, né? É pegar uma plantinha assim e arrancar da raiz. Mas tem raiz, então vamos plantar com muita esperança e alegria em outro lugar. E aí vem a história. Cada trecho desse livro é muito bonito, então eu ficaria lendo com vocês aqui muito tempo. Ele diz que às vezes é necessário um choque
para nos despertar, para nos conectar com o nosso caminho. Eu acho que cada um de nós aqui já levou um choque na vida em algum momento que fez com que a gente despertasse para o nosso caminho. Há muitos anos, uma mulher me pediu para visitar seu irmão em um hospital em São Francisco. Ele ainda não tinha chegado aos 40 anos e já estava rico. Era dono de uma empresa construtora, de um barco, de uma fazenda, de uma casa na cidade, de 1000 coisas. Certo dia, dirigindo sua BMW, ele ficou temporariamente cego. Os testes mostraram que ele tinha um tumor no cérebro, um melanoma, um tipo de câncer de crescimento rápido. O médico lhe disse: queremos operá-lo, mas tenho de lhe avisar que o tumor está localizado no centro da fala e da compreensão. Se removermos o tumor, você poderá perder toda a capacidade de ler, de escrever, de falar, de compreender qualquer língua. Se não o operarmos, você talvez tenha 6 semanas de vida. Pense bem nisso. Queremos operá-lo amanhã de manhã. Comunique-nos sua decisão até lá. Visitei esse homem naquela noite. Ele estava muito quieto e pensativo. Como se pode imaginar, estava em um extraordinário estado de consciência. Esse tipo de despertar, por vezes, vem da prática espiritual, mas para ele veio através daquelas circunstâncias excepcionais. Quando conversamos, esse homem não falou da sua fazenda, nem do carro, nem do barco, nem do seu dinheiro. No lugar para onde ele ia, não aceitam a moeda bancária ou BMWs. Tudo tem valor nos momentos de grande mudança, é a moeda corrente do nosso coração. A capacidade e a compreensão do coração que crescem em nós. 20 anos antes, no final dos anos 60, esse homem havia feito um pouco de meditação zen. Havia lido um pouco de Alan Watts e agora, ao enfrentar aquele momento e da compreensão a respeito do nascimento e da morte, depois de uma conversa que brotou do fundo do coração, ele calou-se para ficar em silêncio por um instante e refletir. Então virou-se para mim e disse: já falei demais. Talvez eu tenha dito palavras demais. Essa noite, o que me parece precioso é tomar um gole d'água ou ver os pombos levantar voo do parapeito da janela. Eles me parecem lindos, é encantador ver um pássaro cruzar os ares. Esta minha vida ainda não terminou. Talvez eu apenas a viva mais em silêncio. E assim ele concordou em ser operado. Depois de 14 horas de cirurgia feita por um cirurgião extraordinário, sua irmã o visitou na sala de recuperação. Ele olhou para ela e disse: bom dia. Os médicos foram capazes de remover o tumor sem que ele perdesse a fala. Quando deixou o hospital, ele se recuperou do câncer. Toda a sua vida mudou. Continuou a cumprir responsavelmente suas obrigações profissionais, mas deixou de ser viciado no trabalho. Dedicou-se mais à família e tornou-se conselheiro para outras pessoas com diagnóstico de câncer e doenças graves. Passava grande parte do seu tempo junto à natureza e também tocando com amor as pessoas à sua volta. E aí Jack Kornfield faz uma pergunta para a gente. O que poderia levar-me a maior abertura, a maior honestidade, a uma capacidade mais profunda de amar? Ainda é tempo, né? Ainda é tempo para cada um de nós pensarmos sobre isso. O que quer que escolhamos, as criações da nossa vida precisam estar enraizadas no nosso coração. Como disse Thich Nhat Hanh, através das sementes que nós deixamos brotar. Se nós deixamos brotar a indiferença, nós só vamos olhar para o mundo, para as coisas que são indiferentes. Se nós olharmos com ingratidão, com muita não aceitação das coisas que acontecem, reclamação, nossa, como reclamamos? Se nós olharmos para um dia nosso sem uma reclamação, duvido. Eu faço aqui um desafio, passar um dia, mas tem que prestar atenção.
Porque tem gente que acha que não reclama de nada e já acorda reclamando da cadeira que está fora do lugar, mas não percebe porque já virou hábito. E aí ele fala assim: se agirmos sem uma conexão com o coração, até mesmo as maiores coisas da nossa vida se tornarão ressequidas, sem sentido, estéreis. A gente vai perder a oportunidade de ver as pequenas coisas, as riquezas que nós temos, porque nós não estamos com atenção plena. A verdade é o que precisamos e que nós todos queremos é chegar a esse momento de podermos ver nas pequenas coisas, coisas que nós nunca mais vamos viver, porque é um momento único. Isso não vai se repetir. O anseio por amor e o movimento do amor estão por trás de todas as nossas atividades. Para tanto, nós precisamos estar despertos. Estar despertos é sabermos fazer escolhas. Como diz no texto, não é possível servirmos a dois senhores. A quem estamos servindo? Quais são as riquezas que eu tenho e que eu guardo em mim, acreditando que o bem material eu já me despojei dele, mas que eu ainda continuo muito apegado? Tem uma história que eu não sei se é muito assim não, gente, mas talvez eu vou colocar meu toque aqui na história também. Um homem que estava se desapegando de tudo e que caminhava só com a única roupinha, o shortinho dele lá no corpo, porque ele queria se desapegar de tudo que era bem material. Ele foi procurar o homem que era o mais sábio e o mais de mais instrução em relação ao desapego. E quando ele chega no local que indicaram, ele encontra um lugar lindo, muito bem estruturado, com ares de coisas boas, né? E ele fala assim, mas fala que é tão desapegado, que é tão desligado do mundo, estava ali fazendo a sua meditação, mas com tudo aqui tão... E aí colocam ele num quarto, e aí ele vai e tira a sua roupa, e quando tira a roupa e deixa lá e vai descansar, fazendo toda essa reflexão aí do que... avaliando o outro, que ele achava que estava em melhores condições de aprendizado do que ele. Avisam que está pegando fogo. E sai todo mundo correndo. O sábio continua meditando. E ele sai gritando, gente, a minha roupa, a minha roupa, a minha roupa. Aí perguntaram para ele, mas você não está trabalhando o desapego? O sábio continuou meditando. E ele foi catar a única roupa que ele tinha, com essa ideia de que é a única que eu tenho. Quais são as únicas coisas que eu tenho que eu continuo tentando catar, acreditando que eu sou uma pessoa desapegada e que eu estou servindo a Deus realmente? O que seria servir a Deus? O que seria a palavra que Jesus falou para o jovem rico, que seria a salvação dele? Ele já tinha todo o conhecimento, mas ele precisava verdadeiramente se desapegar. Qual é a salvação? O que é a nossa salvação? O que significa essa palavra no nosso contexto espírita, no conhecimento que nós já temos? Nós precisamos fazer esse encontro conosco mesmo. Nós precisamos olhar para quem nós somos com honestidade, porque muitas pessoas que costumam até condenar as pessoas ricas, que gastam tanto, e essa medida, né, ela é tão difícil, porque o que é o excesso? Aonde que na minha vida eu também tenho muitos excessos? Muitas pessoas utilizam a riqueza para dar empregos,
para ajudar em momentos difíceis, como tantas pessoas ajudaram lá em Manaus, até no anonimato. Isso é um bom uso da riqueza. E eu? Será que eu me vejo com tão pouco, que o pouco que eu tenho eu não posso ajudar nos momentos que eu tenho a oportunidade de ajudar? Porque o momento aparece a todo instante. Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu queria tanto ajudar, mas imediatamente aparece uma situação, mas eu não percebo. Porque, como disse ali o autor, logo no início, como eu disse, a ação precisa de visão. Eu preciso saber olhar e reconhecer aquele momento em que eu estou sendo chamado a ajudar, em que eu estou sendo chamado a dar um pouco do que eu tenho. Jesus falava de recursos. Ele não falava exatamente dessa riqueza material só do dinheiro, do valor. Ele é necessário. A gente sabe que ele é necessário para o mundo, e se fosse dado igual para todo mundo igualmente, em pouco tempo o Silvio Santos estaria rico e a gente estaria pobre de novo, porque é assim que funciona. A verdade é essa. No capítulo 9, no item 8, tem uma fala de Lázaro. Lázaro, em hebraico, significa Deus ajudou, né? E nesse item tem um trechinho que fala: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Nós nunca tivemos tanta evolução intelectual e nunca precisamos tanto falar de conceitos morais. Hoje eu estava vindo para cá, para o meu trabalho, né? E aí eu peguei um rapaz no Uber, que falou para mim, minha senhora, e ele virava toda hora para falar comigo. Eu falei, meu Deus, me acompanhe, porque hoje o negócio está difícil. Ele falava virando para mim, esquecendo que lá na frente tem carro, né? Ele estava empolgado. Minha senhora, a tecnologia, a inteligência está acabando com o emprego. Eu falei para ele assim, pô, mas na nossa época, né, que ele falou que ele tem 59 anos, vai fazer 60. Aí eu falei, então, na nossa época, acabei de fazer 58, nós não nem imaginávamos o celular. Nós não imaginávamos o caixa eletrônico. Denise, Rose pegaram salário lá no Banerj, pegando aquela fila infernal. Outras pessoas aqui também, eu estou falando delas porque eu sei. A gente ia para o banco, às vezes a minha mãe ficava na fila para guardar lugar, porque a gente ganhava até o dia, não é? Ganhava o dia para pegar o salário, porque você perdia o dia inteiro no Banerj. Era uma coisa assim, e a gente ainda tinha que encontrar a Vera Isaura com aquela cara amarrada, dizendo para a gente só bom dia, boa tarde. Eu mexo com ela até hoje, que ela era do Banerj, ela estava sempre assim. Eu falei, poxa, tu ficou até mais bonita depois que você saiu do Banerj e começou a rir. Porque eu trabalho, imagine, todo mundo ali naquele dia pegando dinheiro, dava para rir? Ela tendo que contar e dar conta daquilo no final do dia, né? Hoje, o que a gente faz? Aí, depois de um tempo, a gente começou a receber cheque em casa. Aí, as coisas começaram a mudar. Hoje, a gente faz tudo pelo celular. Pix. Você faz a unha, paga no Pix. Você faz uma compra, você paga no Pix. Ué, então o pessoal do banco vai acabar. Mas isso não é o progresso? Não é bom? O progresso sempre é bom. O homem vai ter que integrar, adequar riqueza, inteligência, moralidade. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E o progresso está aí. Você vai no banco, caixa eletrônico, você vai no supermercado, já tem aquele autoatendimento, que eu tenho sempre que me enrolar com alguma coisa ali, mas é um autoatendimento, e assim vai. Em outros países, o cara vai lá, bota a gasolina dele sozinho,
Hoje ninguém pode nem tentar fazer isso, porque vai que erra, tu vai ter que deixar o carro para pagar o combustível que tu colocou ali. É até um perigo. Nem pode fazer. Então a gente chegou no ápice do desenvolvimento intelectual. Mas e a moralidade? Eu trabalho com muitas crianças, né? Ainda, porque eu vou em breve encerrar essa minha etapa com criança. Eles chegam aqui com muita inteligência, falando coisas assim, com crianças de 5, 6 anos, que tem uma fala. Outro dia um pequeno meu falou aqui assim para mim, o assunto gerava em torno de direitos, igualdades. Ele disse para mim que ele queria um mundo sem regras e sem limites. Ele estava fazendo o mundo dele. Eu quero um mundo sem regras e sem limites. Eu falei, isso não é impossível. Tudo tem regra, tem limite. Então me prove isso. Falei, então tá. Aí eu falei, então vamos jogar um futebol. Eu pego a bola com a mão, faço gol no seu gol, 1-0 para mim. Aí ele, tudo bem. 1-0 para você me convenceu disso. Mas aí ele foi lá fazendo lá as conjecturas dele. Aí nós chegamos à conclusão que não dava. Aí ele chegou na política, ele falou assim para mim, Denise, eu não posso falar sobre isso. Eu falei, por quê? Minha mãe falou que eu não devo falar sobre esse assunto. Eu falei, mas como assim? Isso causa muita polêmica. Eu falei, então, ok. Né? Aí depois, com o transcurso da conversa, eu percebi até que a gente falava a mesma língua, que a gente não ia ter polêmica, que a gente estava do mesmo lado do barco. Né? Mas uma criança de 6 anos que já fala de política, vou te falar que eu queria ter uma população igual a ele, que eu já ia ficar até mais tranquila, porque o pensamento dele é um pensamento muito lógico. Mas está sofrendo de quê? Ele não tem atenção no que ele está fazendo. Ele faz uma bobagem, depois ele pensa na bobagem que ele fez e se sente culpado. É um espírito. A minha neta faz coisas que eu olho para ela e falo, é um espírito. Todo mundo fica impressionado. Aí a minha nota estava falando, a minha mãe falou que de onde que vem essa raiva? Que quando você não faz o que ela quer, ela faz com a mão assim, ó. Agora dá vontade de rir, eu me lembro da Dalila. Agora a gente não morde, depois a gente se arrepende de não ter mordido, né? Eu me lembro dela falando isso. E é verdade, são espíritos. E quais são as nossas riquezas com relação a eles? Aqui no livro, trouxe para vocês a Assimilação Evangélica do João Nunes Maia. Ele fala sobre vários itens, sobre todos os capítulos e vários autores, né? São autores diversos. E ele, nesse capítulo que nós estamos tratando aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele fala que verdadeiramente não podemos seguir a 2 senhores. Isso será válido no trabalho, na religião e mesmo na ciência. E ele fala, confere tuas intenções e analisa tuas possibilidades, abraçando o melhor que a tua consciência ativar-se-á em Cristo a seguir. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus deu esses 3 passos para a gente. 3. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. A gente acha que faz isso perfeitamente. Mas se eu ainda não perceber que eu não me amo o suficiente, eu nunca vou conseguir amar ninguém também. Não vou. Eu não vou conseguir distribuir essa riqueza que eu tenho dentro de mim. E aí ele, esse daqui, esse trechinho pequenininho que eu tirei aqui foi de Miramês. Aí eu vou falar do desprendimento, que é de Lancelin. Que ele fala assim, compete a todos nós desprender-nos das coisas imprestáveis ao nosso bem e ao bem coletivo. Tudo que é imprestável. Então vamos começar essa noite a pensar, o que eu estou armazenando em mim que não presta, que está me adoecendo? O que é mágoa? Usa a riqueza. Que riqueza? A riqueza do conhecimento. Usa o que você já armazenou. Vai lá no teu estoque. Eu estou fazendo estoque de que sementes no meu coração? É para esses momentos de desafio. A gente não passa? Todos nós passamos. E qual é o local de maior desafio? Para cada um de nós. Vamos pensar.
Qual é a pessoa que mais me desafia? Vamos pensar nela hoje. Vamos vibrar por ela? Não. Vamos vibrar por nós. Para que a gente possa pegar todo esse arsenal, esse armazenamento que nós temos aqui e utilizar plenamente, com visão, com atenção plena, com amorosidade. Aí ele diz assim: ouve-se por toda parte que devemos nos desprender dos bens materiais que por vezes possuímos. Necessário se faz compreendermos a que devemos renunciar nos dias atuais. Analisa por dentro e por fora do teu mundo o que deves desprender-te. Se queres um conselho, e se te faz bem esse anunciar, deves primeiro renunciar. Aí ele fala: ao ódio em seu lugar, coloca amor. A violência, colocando no espaço vazio a compreensão. O ciúme, no seu lugar, deixando florescer a confiança. Ao orgulho, colocando no seu ambiente a complacência. Ao egoísmo, no lugar, favorecer o desprendimento, a bondade e o perdão. O ouro do mundo não pensa, não sente, não tem entendimento. Ele se move pelo mover-se dos movimentos. Na verdade, há muitos ricos que já se encontram no reino dos céus. Pensemos no equilíbrio e no bom senso, porque a ignorância levou muitos pobres para as zonas inferiores. Olha só. Amemos uns aos outros, que o amor com Cristo nos liberta de todas as mazelas do mundo e tem o poder de acender uma luz inextinguível no centro do coração. As desigualdades das riquezas é para nos ensinar o valor das mesmas. Nesse transe, aprendemos a cultivar as verdadeiras propriedades no mundo da intimidade. Que a gente possa sair daqui hoje pensando na nossa intimidade. Que riquezas, que valores eu tenho deixado depositar? O que eu tenho que me desprender? Do ódio, da mágoa, do ciúme, do rancor, do passado. Olhar para o presente e agradecer. E agradecida por esse momento, eu me despeço de vocês com muita alegria, porque a espiritualidade que nos abraça nesse momento é imensa. É imensa. E é perfumada. Beijo no coração. Nós agradecemos a nossa amiga Denise pela sua linda palestra, pelas suas reflexões. E vamos essa noite pensar muito sobre tudo isso que essa nossa amiga nos trouxe. Muito obrigada, querida. Dá um beijão aí na família, nos filhos, na netinha, um abraço aí do seu marido, tá? E que você seja muito feliz. E mais uma vez, obrigado por tudo e esperamos poder contar sempre com a tua presença na nossa casa. Que Francisco e Jesus te iluminem. Então, para encerrarmos hoje o nosso estudo, nós vamos pedir para a nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de encerramento. Aninha?